São vários os efeitos causados depois das inundações e enchentes no Rio Grande do Sul, que tem abalado muitas pessoas. E veja só, não só as pessoas que foram vítimas dessas tragédias, né, ali no estado, mas também as pessoas que, por um motivo ou outro, se sentem emocionalmente envolvidas com a tragédia. A gente até tem um nome para esse cenário, para este quadro, é a Síndrome do Desgaste por Empatia, e este é o assunto hoje aqui do programa Espaço Aberto, em formato virtual, recebendo pela TV e Rádio Câmara a Luciana Vernaschi. Ela é psicóloga transpessoal e com especialidade, dentre outras coisas, em traumas e luto. Luciana, eu gostaria de agradecê-la por ter aceito o convite para este bate-papo. Seja bem-vinda. Agradeço, Lidiane, o convite e a oportunidade de contribuir de alguma forma para o alívio do sofrimento humano. Luciana, vamos lá então, para que as pessoas entendam o que seria essa síndrome do desgaste por empatia, as pessoas que se abalam demais com situações como essa que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, tendem a sofrer mais do que as demais? Lidiane, antes da gente falar do que é, eu acho importante, seria importante a gente contextualizar para que todos possam acompanhar a nossa conversa. Então, essa síndrome, ela também é conhecida como fadiga por empatia, fadiga de compaixão, trauma vicário ou vicariante, ou ainda o estresse secundário. Essa síndrome, ela começou a ser reconhecida depois que um psicólogo começou a analisar comportamento de um grupo de voluntários após o ataque de 11 de setembro. Porém, essa síndrome, com esses outros nomes que eu mencionei, elas são conhecidas no meio do cuidado paliativo, da psico-oncologia, que são também áreas da minha formação. Então, ela é uma temática reconhecida já há algum tempo e trabalhado com equipes, porque isso gera muito estresse nas equipes de cuidado também. Então, o que é uma síndrome? Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que define uma condição clínica. E o que é a empatia? É uma capacidade inata que nasce com a gente, bebês também são empáticos. Quando o bebê começa a chorar, o outro também começa a chorar, de identificar uma emoção de uma outra pessoa e, a depender dessas identificações, eu posso agir de forma parecida com o que a pessoa está sentindo ou não. Então, é uma capacidade também de engajarmos em relação ao outro, que isso nos ajuda a conviver melhor em sociedade. Então, onde acontece o equívoco? É quando nos colocamos no lugar do outro, mesmo que isso seja impossível, pois somente conseguimos nos aproximar daquilo que é vivido por outra pessoa e jamais sentir no lugar dela. Então, resumindo, a síndrome do desgaste por empatia é uma exaustão da minha capacidade de estar em relação empática ao outro e que provoca sintomas emocionais, mentais e físicos. Então, a fadiga ela acontece quando eu entro na história do outro que sofre sem ter a história dele. Então, eu troco de lugar com ele, né, sem ter essa trajetória de vida. Seria até legal diferenciar empatia de compaixão. Então, a empatia é esse sentir pelo outro ou parecido com o outro. E a diferença da compaixão é que eu sinto isso, eu sinto a mesma empatia, eu me comovo com o outro, só que a compaixão, ela me impulsiona a ajudar, né? Então, eu faço essa ajuda efetiva, isso me ajuda, eu que estou empática com aquele sofrimento, me ajuda a descarregar essa tensão, esse estresse, e evita uma traumatização. Entende? Interessante, Luciana. Então, é algo que já existe, né? Uma condição que já existe e que já foi verificada em outras situações que acabam estando mais evidentes, né? Por conta das divulgações, né? Dos anúncios, né? Dessas tragédias todas. Agora, as pessoas que são acometidas, né? Pela síndrome do desgaste por empatia.
como você disse, né, são pessoas que já têm um perfil um pouco mais vulnerável para o aparecimento desse comportamento, e quando essas tragédias acabam acontecendo, né, se aproximando da vida dessas pessoas, elas têm mais facilidade de entrar neste quadro de exaustão emocional? Seria isso? Sim, tem algumas suscetibilidades, né? Inclusive, os profissionais que atuam diretamente no sofrimento humano, eles estão suscetíveis a isso, não só uma personalidade, né? Um tipo de temperamento de pessoa. Então, os profissionais, psicólogos, bombeiros, policiais, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, eles, por estarem em contato direto com essas pessoas e eles não se cuidarem, não terem, depois eu vou, se tiver tempo, como a gente promove saúde, né? Como é possível fazer para evitar isso, eles são mais suscetíveis por esse contato direto. Então, a gente viveu o Covid, a gente viveu um monte de coisa, né? E tudo isso é disponível no celular a todo momento, e pessoas que são as esponjas emocionais, não sei se você já escutou essa expressão, elas possuem também muito mais suscetibilidade a desenvolverem essa síndrome, porque elas têm uma necessidade exagerada de agradar o outro, são pessoas que têm uma baixa autoestima ou uma imaturidade emocional, também são pessoas que viveram possivelmente traumatizações, então ao longo da vida ela viveu uma situação de trauma e isso virou uma traumatização, e aí a pessoa tem dificuldade de estabelecer limites, então ela é muito permeável, né? Então ela se fusiona com a dor do outro. Tem também os traços de temperamento de pessoas altamente sensíveis, né? E que não tem essa camada que me diferencia, me separa do outro, né? Que são os limites. Aproveitando que você mencionou essa questão dos limites, essa era a minha próxima pergunta, né? Qual seria a linha ou quais seriam os limites entre esse sentimento de empatia, de forma com que a pessoa se solidarize, venha a praticar a compaixão, ajudar as pessoas que estão numa situação aí complicada, vivenciaram uma tragédia, por exemplo, ao ponto de que isso comprometa, né, o seu sistema emocional de uma forma geral. Por isso que é importante eu sempre me conhecer, né? Então, eu tenho que ver quais são os meus limites internos, externos, também materiais, né? Então, quando eu estou ligada e percebendo como eu estou, eu consigo me acompanhar e falar: nossa, aqui já deu. Eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso comer, eu preciso também ter prazer na vida, então fazer uma atividade prazerosa. Então, por isso que é muito complexo a gente identificar os primeiros sinais, Lidiane, porque a pessoa só vai buscar ajuda quando ela já está indo para a exaustão. Esse é um grande risco, né? Um grande perigo. Então, é muito importante que a gente converse a respeito disso, para que esses sinais sejam mais vistos e mais conhecidos, para que não chegue na exaustão e assim a pessoa procure ajuda, né? Ou muitas vezes não tem esse acesso. Luciana, você acha que em algumas situações, né, a presença dessa síndrome de desgaste por empatia, ela pode estar ligada de alguma forma a atitudes, a condutas de procrastinação? Então a pessoa se sensibiliza a tal ponto com o sofrimento alheio que muitas vezes deixa, né, suas próprias necessidades, sua própria vida, seus próprios enfrentamentos pessoais de lado. Você acha que isso pode acontecer? Isso pode acontecer como um mecanismo de defesa, né? Porque a procrastinação ela tem várias raízes, Lidiane. Então, uma delas pode ser, sim, essa preocupação muito em relação à vida do outro, até para eu não olhar para a minha, né? Mas as raízes da procrastinação, ela é um tema bem complexo e também dentro do trauma, né, da experiência somática, um recurso de defesa, né? Então, a procrastinação é uma reserva de energia para eu não enfrentar aquilo que eu acho que é demais. Então, ela tem raízes bem. Seria uma outra conversa, assim, seria uma outra.
Mas Uhum, sim, pode ser um mecanismo de defesa, né? Então a pessoa se ocupa da vida e das situações alheias para não entrar em contato com as dela. uhum. E normalmente a pessoa que sofre de empatia excessiva também é uma pessoa que sofre de ansiedade? E por que isso acontece? Ela sofre de ansiedade, eu preciso saber quem é essa pessoa, né? Então, dentro da psicologia, um mais um não é dois, pode ser quatro, cinco. Então, eu preciso saber quem é essa pessoa. Talvez por ter já uma ansiedade, ela tem esse inundamento empático, né? Onde ela não consegue descarregar toda essa tensão provocada pelo excesso de empatia, ou o excesso de empatia faz com que ela tenha ansiedade, que isso é um dos sintomas, dos sinais, né? Então, eu preciso saber quem é essa pessoa. Não, não tem como eu falar para você que isso veio antes ou veio depois. Agora, de forma oposta, né? A gente está falando sobre os prejuízos emocionais de quem sofre de empatia em excesso, essa síndrome do desgaste por empatia. A gente tem, por outro lado, pessoas que têm um universo muito diferente emocional e que têm dificuldade de ter empatia pelo sofrimento alheio, né? Estes também são alguns transtornos problemáticos, né, Luciana? É o transtorno de personalidade, né? Os psicopatas, eles têm a dificuldade, né? Eles têm uma estrutura cerebral onde eles não sentem empatia, né? Tem outras, o síndrome de Down também tem dificuldade de sentir empatia, até pela formação, né? Do contexto cerebral dele. Então, pensando na empatia como é, você disse agora, essas personalidades, elas têm dificuldade, sim, o psicopata, né? Pensando coletivamente, a empatia é até uma forma de se impulsionar atitudes e condutas de sobrevivência, né? Quando não em excesso, em situações excessivas, que é o problema que a gente está comentando hoje. Sim, não só os seres humanos, tem alguns animais, ratos, pombos, que têm essa habilidade de se regular em grupo, né? De fazer essa identificação emocional em grupo. É bem interessante. E ela é uma capacidade que nos ajuda a viver coletivamente. Nós somos animais, né, seres gregários, e a empatia, ela nos ajuda a ter essa comunicação na sociedade, entre os humanos, né? Bom, Luciana, percebi que estou sofrendo demais, percebi que está me afetando muito emocionalmente, ficar muito sintonizada nesse tipo de notícia. Gostaria de transformar essa empatia excessiva em algo concreto, numa ajuda, quando isso é possível, muitas vezes não é. Mas o que a pessoa que se percebe numa situação como essa, numa situação em que a empatia excessiva está gerando um grande sofrimento pessoal? O que ela deve fazer? Bom, é importante, primeiro, que ela é, é, diminua, né, o acesso às informações. Isso ajuda muito, né, a pessoa a evitar outras inundações. É importante também que ela, percebendo isso, busque ajuda profissional, vínculos saudáveis, contato com a natureza, autorregulação, né? Perceber o corpo, relaxar o corpo, porque todas essas situações nos deixam em estado de estresse. E o estresse, ele é positivo, né? Porque ele que nos faz agir, ele nos impulsiona a uma ação. Depois que eu vivo essa ação, eu descarrego isso. Então, nós começamos aqui a nossa conversa, tem um pouco de estresse, de ansiedade, depois a gente vai descarregando isso. Então, carga e descarga precisa acontecer no nosso sistema, que aí é o sistema simpático, que é responsável por luta e fuga, né? Por a gente ter uma resposta, e depois eu preciso descarregar isso. Então, a pessoa que está sentindo que está entrando nessa exaustão por empatia, buscar primeiro se cuidar, que é aquela analogia do, é,
do oxigênio, né, no avião. Então, se a máscara do oxigênio cai, primeiro colocar em você, depois acudir quem está em volta. Então, isso é muito difícil, talvez, as pessoas entenderem, sem perceber, sem se julgar egoístas. Então, essa coisa de estar muito a serviço do outro é bíblico, né? Então, parece egoísmo eu cuidar de mim diante de tanto sofrimento, mas isso é muito importante para que você também não adoeça. E tem várias formas de ajudar, não só financeiramente, né? Como que a gente pode conversar, por exemplo, a gente está fazendo aqui uma ajuda, né? Como que a gente pode conversar a respeito disso, é uma grande ajuda. Era isso que eu ia fazer, perguntar para você, né? Além de pontualmente, né, tomar esses cuidados, se cuidar, né, para não se inundar emocionalmente, no caso de, por exemplo, né, especificamente dessas tragédias que nós comentamos lá no Sul. Mas uma pessoa que já sabe que tem essa tendência ao esgotamento emocional, é possível investigar, né, de uma forma mais aprofundada, por exemplo, num tratamento psicológico, psiquiátrico, psicanálise, investigar até causas que podem estar relacionadas, traumas de infância. É possível fazer um trabalho um pouco mais amplo, pensando no esgotamento emocional, não só nos problemas pontuais que ele acarreta, né, os impactos na vida da pessoa, mas dentro de um sistema emocional um pouco maior, um pouco mais amplo, mais complexo. Sim, sim. A psicoterapia, ela vai fazer esse trabalho, né? Ela mostra o para que você funciona dessa forma. Então, traumas no desenvolvimento, algumas dificuldades, né, de se colocar no mundo, imaturidade emocional, tudo isso a psicoterapia, a psicanálise também, que é uma abordagem da psicologia, todas as outras abordagens, né, a minha, transpessoal, cognitivo-comportamental, Gestalt, tem mais de 300 e tantas abordagens. Todas elas têm outras que são mais focadas no trabalho com trauma. Por exemplo, a experiência somática, que também é uma formação minha, que ela trata o trauma através da fisiologia, não do evento em si, mas dessa fisiologia, desse estresse que está preso no meu sistema fisiológico, do meu corpo, através de sintomas que desorganizam a minha fisiologia do corpo, né? Então, sim, sem dúvida, é, é muito possível de curar, de manejar, de saber lidar com tudo isso. E eu sabendo que eu tenho essa suscetibilidade, eu dou 3 passos para trás quando eu encontro algum lugar onde eu possa me desorganizar, me dissociar. Então, eu vou sendo um cuidador de mim, né? Eu não me coloco em situações que eu sei que eu vou sofrer, eu vou me inundar, eu não tenho recurso para lidar com isso. Ou seja, se você que está nos assistindo, nos ouvindo, sente que está em vias de ou já está num processo de esgotamento emocional por excesso de empatia, existem recursos e isso é algo que pode ser tratado em uma série de possibilidades, como a Luciana nos mencionou. Eu queria te agradecer, então, a participação, Luciana Vernaschi, psicóloga transpessoal. Ela, dentre outras especialidades, atua com traumas, luto e gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo, falando um pouquinho sobre a situação dessas pessoas que estão inundadas emocionalmente, né, sofrendo de forma excessiva, empáticas a tragédias como esta das enchentes do Rio Grande do Sul, guerras, dentre outras coisas. Luciana, muito obrigada mais uma vez pelos teus esclarecimentos, pela tua contribuição. Obrigada, Lidiane. Fico à disposição. Muito obrigada. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. Lembrando que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!